Esdra. Esdra, capítulo de número 6, versículo 1. E para que possamos ganhar tempo, vou estar fazendo a leitura de alguns versos. E você que puder, marque aí depois para acompanhar esta leitura. Livro de Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 1, que escrito está: Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelia aonde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquemetá, no palácio que está na província de Mídia, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: Esta casa se edificará para lugar em que se oferecem sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. Verso 16: E os filhos de Israel, e os sacerdotes e os levitas, e os restos dos filhos do cativeiro, fizeram consagração desta casa, da casa de Deus, com alegria. E os restos dos filhos do cativeiro. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é: os filhos do cativeiro vêm aí. Quando nós olhamos para a Bíblia, e mais precisamente para o livro de Esdra, nós observamos que Deus o levanta como um restaurador dos fundamentos doutrinários que Israel havia perdido. Observe que, quando analisamos o seu livro, ele começa vindo restaurando os fundamentos doutrinários, dentre eles o altar. Começa a fazer a separação, pois quando a nação estava cativa, muitos homens casaram-se com mulheres estrangeiras, e esta relação trouxe prejuízo, a ponto que Esdra disse: é necessário que, se vocês quiserem servir ao eterno Deus, que se separem e permita que estas mulheres voltem, e vocês continuem com o Deus a qual vocês um dia tiveram aliança. Havia sacerdotes que haviam voltado do cativeiro babilônico, sacerdotes estes que, quando voltaram, perderam a sua identidade dentro do cativeiro. E quando foram reivindicar diante de Esdras, a Bíblia diz que Esdras diz: me mostre as vossas genealogias, as vossas identidades sacerdotais. E eles disseram: nós perdemos. E por causa desta perca, eles não puderam exercer o ofício sacerdotal. Esdras se reúne para implicar, para apregoar a lei, para trazer o povo de volta a uma restauração espiritual, abandonando todo o mal e fazendo com que a glória de Deus viesse a estar no meio do povo. Mas nesse capítulo 6, a qual nós lemos, inicia dizendo que os anciãos de Israel estava reivindicando, pois a restauração do templo havia cessado, Priscila. E ele aqui está reivindicando a Dário que havia sido dado um edito por Ciro, que era necessário que eles reconstruíssem depois que voltasse do cativeiro babilônico. Quando Ciro pega essa argumentação dos anciãos, a Bíblia diz que ele então manda com que os seus serviçais vá ao tesouros da Babilônia e procurasse para ver se tinha alguma coisa que pudesse comprovar a fala daqueles homens que foram reivindicar o direito da reconstrução do templo. É interessante que quando eles chegam nos tesouros da Babilônia, eles acham um rolo, e este rolo estava escrito que Ciro havia permitido que, quando vencesse o espaço de 70 anos,
esta nação poderia voltar para a sua terra e poderia reconstruir o seu templo. Só não reconstruir, como também era para devolver os tesouros que estavam na Babilônia. E se faltasse alguma coisa, era para lhes entregar tudo o que eles precisassem para a reconstrução. Eu já quero, nesse pouco tempo que tenho, profetizar que o que eles às vezes não sabiam, que no tesouro da Babilônia estava escrito que aquele povo nasceu para ser livre, e que nada e ninguém poderia parar o que Deus havia começado. É interessante que foi no tesouro da Babilônia aonde o rolo da liberdade estava. Sabe que Deus falou ao meu coração? O adversário das nossas almas reconhece que nós somos livres. Às vezes nós estamos presos em tantas coisas. Talvez você que me assiste nesta noite, existem coisas em sua vida, em sua volta, que tem te prendido e você tem se entregado. E você tem pensado, não tem mais jeito para mim. Mas nos arquivos do nosso adversário, ele já sabe que Deus nos fez para ser livre. Eu vim liberar uma palavra profética para a sua vida e para esta nação. Deus nos escolheu para sermos livres. O que você não reconhece, o adversário das nossas almas, ele já reconhece. Nós somos livres. Observe que o texto prossegue dizendo que quando ele acha e é cedido, ele começa a entregar agora para os homens que estavam reconstruindo, e começa a entregar tudo o que era necessário para a reconstrução. Mas é interessante aqui, para mim entrar na mensagem e já terminar, que quando eles chegam, a Bíblia diz que Esdras separa classes de pessoas. O verso 16 do capítulo de número 6, observe como inicia a fala de Esdras: os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas. Aí tem a última parte, Priscila: e os restos dos filhos do cativeiro. Esta expressão mexeu comigo. Esta expressão, Júnior, mexeu comigo. E os restos dos filhos dos cativeiros. Quem são este resto dos filhos do cativeiro? Deixa eu narrar para você entender. Esses restos dos filhos dos cativeiros, que Esdras está identificando no texto de maneira proposital, foram aqueles que nasceram no período do cativeiro. E eu acredito, cantora, que quando a nação é levada ao cativeiro, aqueles pais que mantiveram as suas práticas ou a sua adoração a Yahvé, mantiveram a sua fé inabalável, dizendo: o mesmo Deus que nos trouxe é o mesmo que nos levará, mas vamos nos manter firmes aqui. Eles tiveram filhos dentro do cativeiro. Eu acredito que quando o pai olhava para o seu filho, o filho crescendo, e dizia assim: papai, eu preciso saber, a adoração dos babilônicos, dos caldeus, é uma adoração bonita. E o pai olhava para o filho e dizia assim: calma, meu filho, não se envolva com as coisas da Babilônia. Nós só estamos aqui para passar um tempo. Você vai conhecer o Deus do papai quando nós voltarmos para nossa Jerusalém. Não se envolva com as coisas da Babilônia. O que me chama a atenção é a dificuldade que esses pais tiveram para manter a fé viva no coração dos filhos que ali nasceram. Eu acredito que quando eles olhavam para os caldeus praticando a sua adoração, eles chegavam em suas casas e diziam: papai, há um altar lá, e eles estavam chamando pelos deuses dele. E o pai dizia: calma, meu filho, não se iluda com as coisas que a Babilônia está lhes oferecendo. Mas pai, por que eu não posso? Meu amiguinho lá se envolveu. Porque lá em Jerusalém,
Tem um Deus que quando desce se manifesta a favor do teu povo. É coisas que os teus olhos não viram, o que teu ouvido não ouviu e o que não desceu no teu coração. Eu acredito que quando o filho olhava, porque Flávio Joséfo diz que quando muitos judeus constituíram família dentro da Babilônia, e alguns não quiseram voltar para Jerusalém, mas aqueles que confiavam no poder de Yahvé, no poder do Deus Todo-Poderoso, pegava na mão dos seus filhos e dizia: não se corrompa nesse tempo de cativeiro, nesse tempo difícil. Mas por que não, papai? Porque lá em Jerusalém tem algo reservado para você, que quando os teus pés pisar lá, você vai poder sentir e evidenciar o que eu estou lhes dizendo. Deixa eu pregar algo para você nesta noite. Não se corrompa nesse período de pandemia. A Babilônia se acendeu e está cercando o povo de Deus, dizendo: é melhor você se entregar, é melhor você se dobrar. Mas eu profetizo de olhos abertos pelo poder da palavra, a igreja voltará a pisar na Jerusalém, e quando nós pisarmos lá, a glória de Deus será vista. Quebintia, dúvida sébia, alemara sábia, calabachandarai. Quando nós pisarmos lá, vocês vão ver. Aí os Salmos de número 137 salta aos meus olhos, porque é um cântico de um exilado desesperado. Ele canta dizendo: junto do rio da Babilônia nós assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião, e no salgueiro que lá estava nós pendurávamos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram a cativo dizia: canta-nos um cântico de Sião. E dizíamos: jamais cantaremos. Ah, se eu me esquecer de ti, Sião, de novo, que se apegue a minha língua ao paladar e a minha mão direita fique seca, mas eu não vou mais esquecer de ti. Sabe o que é isso? Eles estavam sendo tentados a se corromper dentro daquele cativeiro, mas alguém bradou e disse: nunca mais nós cederemos à vontade da Babilônia, adoração a outros deuses. Nós estamos aguardando voltar para Jerusalém, e quando nós pisarmos lá, nós vamos adorar aquele que merece honra e aquele que merece glória. Eles não se corromperam. Deus está com uma mensagem para o teu coração: não se corrompa. Não se corrompa, porque há uma Jerusalém para você pisar. E o que me chama a atenção aqui, Priscila, é que esses moços geraram expectativa. Os filhos do cativeiro geraram expectativa com Jerusalém. E é aqui que Deus falou comigo: como estamos cuidando da nossa Jerusalém? Porque os filhos do cativeiro vêm aí, e o que eles ouviram é que o Deus de Jerusalém, que Deus de Israel é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que faz milagre. Eles estão gerando expectativa. Deus me disse ao meu coração, enquanto me entregou essa mensagem, que os filhos dos cativeiros estão gerando expectativa no mundo. Daqui a pouco vão começar a entrar pelas portas da igreja, e eles precisarão encontrar e ter as suas expectativas supridas. Como nós estamos nos preparando? Observe o texto, não narrarei, mas observe o que o texto vai dizer. A Bíblia diz que eles santificaram ancião, levita, sacerdote, como se fosse um homem. Unidade. Eles pegaram, levantaram um altar, pegaram para sacrificar. Só que no meio de tudo isso, vai sempre haver alguém que vai tentar desestabilizar os filhos do cativeiro. Ageu. A Bíblia diz que Ageu, quando está reconstruído, Ageu, Zorobabel, o templo está sendo reconstruído. A Bíblia diz que os anciões que estão olhando ali, cantora, começam a olhar para aquele templo e começam a chorar. Aí o texto vai dizer, Priscila, que havia jovens ali. Quem eram esses jovens? Os filhos do cativeiro. Aqueles que vieram do cativeiro, que não moraram em Jerusalém, agora estão pisando, dizendo: papai disse que é para ajudar na reconstrução, nós vamos ajudar. Mas ancião está chorando.
E por que o ancião está chorando? Porque lembrou da glória passada, do templo de Salomão. Aí Deus, entendendo esta verdade, Deus intervém e diz assim: calma, rapaz, meu é o ouro e minha é a prata. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Mas o choro desestabiliza jovens. Existem centenas e milhares de pessoas que, em vez de dar a mão e dizer vamos reconstruir, está chorando, lembrando da glória passada, desestabilizando quem quer se levantar. Mas Deus interviu e diz: calma, porque eu vou entrar nesta casa e a glória será maior. Eu vou entrar nesta casa e a glória será maior. A Bíblia diz que quando eu vou caminhar para o fim, que meu horário já deu. A Bíblia diz que quando o templo vai ser, se organiza, vai ser inaugurado. A Bíblia diz que havia chegado uma festa conhecida como Páscoa. Pegaram o cordeiro, Priscila, e começaram a servir o cordeiro. E quem estava ali para comer a Páscoa? Os filhos do cativeiro. Eu estou arrepiado aqui. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Vocês não geraram expectativa errada. Eu sei que vocês estão aqui e tem cordeiro para vocês comer. Sabe o que Deus me disse? É tempo da igreja se levantar e voltar a servir o cordeiro. É tempo da igreja. A expectativa que os filhos dos cativeiros têm gerado é para entrar pelas portas da igreja, não para ficar ouvindo uma palavra teologizada de sabedoria humana, mas é para nós pegarmos o evangelho e servirmos o cordeiro. Aqui tem cordeiro para você. Aqui ele salva, ele cura, ele batiza, ele leva para o céu e ele faz milagre acontecer. É tempo de voltarmos a servir o cordeiro. Eles deram um cordeiro, serviram um cordeiro para aqueles moços. E eu acredito, uma analogia minha, que um olhou para o outro e disse assim: valeu a pena. Papai não falou mentira. Em Jerusalém o negócio é melhor, porque a glória de Deus desceu e encheu a casa. Eu profetizo e concluo nesta noite dizendo para você: você não terá a sua expectação rejeitada, mas você terá a sua expectativa, aleluia, suprida diante de Cristo. Eu te desafio a voltar a pisar na Jerusalém, porque na Jerusalém ainda tem presença, na Jerusalém ainda tem graça, na Jerusalém ainda tem poder de Deus. Pisa na Jerusalém e Deus honrará a tua fé na face da terra. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. É rápido, rasteiro, mas receba porque Deus está falando.